Meu querido e amado irmãos, hoje estou trazendo para você um pequeno estudo dentro da Escritura Sagrada. Como você pode ver aqui nesse quadro, uma separação. João capítulo 1, versículo 17, diz: a lei foi dada a Moisés. A graça é a verdade. Vieram por Jesus Cristo. O que você pode entender desse versículo? Houve uma separação. A lei foi dada a Moisés. Um exemplo, a lei separada da graça. A graça é a verdade, vieram por Jesus Cristo. A graça separada da lei. Houve uma separação. A lei de Moisés e a graça de Cristo. Houve nesse versículo uma separação. Moisés com sua lei para um lado e Jesus Cristo com sua graça para outro lado. Você entendeu muito bem. Vamos ler agora dentro da Escritura Sagrada para você entender o que diz essa separação. Você, meu querido, que quer ser um comprado da terra entre os homens, comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, veja onde eles estão. No Novo Testamento, que segue o Cordeiro, Filho de Deus, para onde quer que for. Isso você vai ler dentro da Escritura Sagrada, você meditando. Veja bem, Apocalipse 14, versículo 23 ao versículo 5, diz: porque foste comprado, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens, nação e tribo. Apocalipse 5, versículo 9. Vamos ler. Aqui é para mim e para você nos dias de hoje, comprado entre os homens nesta terra, pois não há outra terra além dessa. Essa é a terra. Estes são os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo já disse isto. Nos versículos em Coríntios, nós vamos ler isso dentro da Escritura Sagrada, neste momento na leitura. Quero que você entenda o que diz a Escritura Sagrada. Vamos ler aqui em Apocalipse 14, alguns versículos, e vamos meditar aonde você vai encontrar os escolhidos para que você também possa fazer parte desses escolhidos. Isso começa nos dias de hoje, os comprados da terra, porque não há outra terra. Vamos ler então a lei de Moisés e a graça de Cristo. Vamos falar da graça de Cristo, que está em Apocalipse, no último livro de Apocalipse. Apocalipse 14, no versículo 1 em diante. Vamos ler aqui. Diz assim: o Cordeiro e os seus remidos no monte de Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Quem é o Pai? Deus. E quem é o Filho? Jesus Cristo. Vai entendendo. Segundo versículo: e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocava com as suas harpas, e cantava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000
que foram comprados da terra. Você viu, no começo da leitura falou dos 144. E aqui no versículo 3 repete, os 144 comprados. E quem são esses comprados da terra? Está escrito em Coríntios. O apóstolo Paulo dizendo, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Em 1 Coríntios 7, versículos 22 e 23. Vamos ler. Esses faz parte desses comprados, que aqui está referindo em Apocalipse. Vamos ler um pouco mais. Versículo 4 diz, esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados com primícia para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse é Jesus Cristo falando para o povo. E hoje nós estamos aonde? Na graça do Evangelho de Jesus Cristo. É só você ler e entender. Porque no versículo de 1 Coríntios 7, 23, fala dos comprados da terra. São os comprados dessa terra pelo apóstolo Paulo. Olha o versículo 5, o que é que diz? E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Está escrito no versículo de 1 Coríntios 15, 20, Apocalipse 21, 27, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses são os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que vem da cruz de Cristo, crucificado até Apocalipse. Esses estão na vida, no livro da vida do Cordeiro, são para nós nos dias de hoje. E esse número está escrito. Cabe cada um agora ler e meditar se eles estão enquadrados dentro dessa graça que fala dos 144 mil, os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Está escrito no Evangelho. É a palavra de Deus, mandamento de Deus. E tem o que? O testemunho de Jesus Cristo. Está aqui em Apocalipse 12, no versículo 17. Também fala. Tem o testemunho quem? De Jesus Cristo. Mandamento de quem? De Deus. Está com Jesus Cristo. Se o povo não entender isso, está aqui na graça. Um povo separado para Cristo. Eles se converteram em Jesus Cristo e vier para a graça, ele está com Deus. Mas se eles se converter em Jesus Cristo e for para a lei, eles estão separados de Cristo. Tem Cristo, mas não tem a graça. Porque a graça pertence ao Novo Testamento, que é a graça de Jesus Cristo. É o que nós estamos lendo aqui dentro da Escritura Sagrada. Porque está escrito, esses são aqueles, irmãos, que se converteram em Jesus Cristo. Vamos ler o versículo aqui em Apocalipse 21. Eu estou lendo dentro da Escritura Sagrada, Apocalipse 21, no versículo 17, o que está falando para os irmãos nos dias de hoje. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E esses são os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Você está entendendo? Está escrito dentro da palavra de Deus. Vamos agora, amados, observar em Apocalipse, no versículo 5, o que Jesus está dizendo para um povo que ainda falta conhecer o que é o Evangelho de Jesus Cristo. É o que está escrito, Apocalipse 5, no versículo 9.
Hoje nós estamos vendo dentro da igreja, mas os irmãos não estão percebendo. Está escrito, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo, é na graça. Olha o que ele diz. E cantava um novo cântico, dizendo, digo estes, de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Quem são esse povo, tribo, povo e nação? Somos nós que estamos em Cristo Jesus, somos o povo. Olha o que está escrito no versículo para repetir para você entender. E cantava um novo cântico, dizendo, digno eis de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Essa nação são os povos de hoje dessa terra, porque não há outra terra senão essa. Agora, para você estar enquadrado aqui na graça, você tem que sair da lei de Moisés, dos antepassados. E são muitas pessoas que estão nessa lei, aqui na lei hoje, se convertem a Cristo, mas traz eles para essa lei. E eles continuam nessa lei e não dando ouvido à graça, que é a sua salvação. Vamos ler aqui Moisés, que você vai ver quem são essas pessoas que estão aqui. Mas eu estou falando no momento da graça de Cristo, os que estão aqui em Apocalipse, da crucificação de Jesus Cristo até nos dias de hoje. Vamos ler Apocalipse no versículo 2, 20, do que fala. Há um espírito enganador que está agindo hoje na graça de Cristo, dentro dos templos, falando que é de Cristo, mas enganando o povo. É o que a Bíblia está dizendo aqui, você vai ler. Abre aí Apocalipse 2, no versículo 20. Eles estão hoje na graça de Cristo, iludindo o povo. E o povo pensa que é de Cristo, mas Deus repreende esse espírito. Mas alguns líderes não perceberam isso, pois está escrito. Vamos ler. Apocalipse 2, versículo 20. Diz, mas tenho contra ti que tolerais Jezabel, mulher que diz, profetiza, ensina e engana os meus servos. Elas ensinam quem? O povo de Deus. Fala em nome de quem? De Jesus Cristo e de Deus. Ah, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. Mas é engano, a própria Bíblia está dizendo aqui, ó. Profetiza, ensina e engana os meus servos. Servo de quem? De Jesus Cristo, que está na lei, que se converte a Cristo, mas é levado para a lei, e não busca o conhecer da palavra, para que se prostitui e coma dos sacrifícios da idolatria. Que é a idolatria no Evangelho de Jesus Cristo? São tantas coisas, você tem que fazer isso e aquele outro, senão você não tem a sua fé. Tem que fazer tantas coisas, irmãos. E não busca a verdade do Evangelho de Cristo. Esses que são o quê? A idolatria, levando idolatria para dentro da casa de Deus. Por isso que ele falou, são salvos pela graça, pelo amor de Jesus Cristo, aqueles que buscam o Evangelho de Cristo. Eu estou lendo em Apocalipse. Apocalipse é o Novo Testamento do Evangelho de Jesus Cristo. Você está lendo, você está entendendo o que está dizendo a Escritura Sagrada? Vamos ver os comprados que fala aqui em Apocalipse, de onde que eles começam. Vamos voltar lá para Coríntios, 1 Coríntios, e vamos ler se não é os comprados que está dizendo aqui no
no Novo Testamento, em Apocalipse. Volta aí a sua Bíblia, lá no primeiro livro de Coríntios, e vamos ler alguns versículos. Coríntios 6, versículo 19 e 20. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está falando daquilo que está aqui na graça de Jesus Cristo. Esse corpo não é dele, é de Jesus. É do próprio Deus. Olha, ele fala: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas para pertencer a Deus tem que estar aqui, ó, na graça de Cristo. Se você foi um comprado, você tem que estar aqui, não está aqui nessa lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é a tradição dos homens, de pedir coisas e mais coisas. Aqui é graça. Vamos ler mais um versículo de 1 Coríntios 7, 22 e 23. O que diz a Escritura Sagrada para os que estão aqui na graça, que saiu da lei e veio para a graça? Diz: porque o que é chamado, olha, os chamados que estão aqui, ó, sai daqui e vem para cá. Porque é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo de Cristo, está aqui. Se você é um chamado liberto, você está aqui. Você saiu dessa lei para cá. Se você estiver nessa lei ainda nos dias de hoje, vou passar para você já o que? As obras dessa lei. Estou falando da graça, se você estiver aqui na graça. Se estiver aqui na lei, saia para a graça. Vamos para o versículo 23, o mesmo que diz lá em Apocalipse: fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Foste comprado por bom preço. Está em Apocalipse 21, 27. Vamos voltar lá para você ler o que diz a Escritura Sagrada. Apocalipse, o que diz: mas só os que são escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos ler agora Apocalipse, aonde diz, irmãos, Apocalipse 5, versículo 9. Comprado para Deus pelo sangue de Cristo. A confirmação do que nós estamos lendo. Olha aqui: fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e toda nação. Todos esses irmãos que foram comprados por Jesus Cristo dentre os homens. Leia, que você vai entender o que está escrito. É a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Para que todos os irmãos venham buscar o conhecimento da palavra de Deus. Esses irmãos são aqueles que Jesus comprou dentre os homens. Está escrito que segue o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados com primícia para Deus e para o Pai. Está escrito aqui, na graça de Jesus Cristo. Esses são os comprados. Agora você entenda que para você ser comprado tem que começar dessa terra. Porque não há outra terra além dessa que nós estamos vivendo. Você está entendendo o que a Escritura está dizendo? Eu não sou o dono da verdade.
Mas se você ler, Deus mostra para você essas verdades que está escrito. Você entendeu? Se você quiser ser um comprado da terra entre os homens pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, no Novo Testamento, que segue o Cordeiro, Filho de Deus, para onde quer que vai, leia Apocalipse 14, no versículo 3 ao 5, porque diz, fostes morto e com o seu sangue compraste para Deus homens, nações e tribos. Essa é uma palavra que eu quero que você medita e entenda o que está dizendo a Escritura Sagrada. Vamos, irmãos, ler agora para os irmãos que está em Moisés, aqui na lei. Vamos começar lendo por Marcos 7, 7. Abre a sua Bíblia e vamos ler o que diz Jesus Cristo, ainda vivo, vivendo naquela lei, entre os fariseus, os príncipes, sacerdotes e príncipes da lei, presidentes da lei. Aqueles homens estavam ali ao redor de Jesus Cristo, vivendo na lei. Olha o que Jesus disse para aqueles homens que estavam na lei. Vamos falar um pouco da lei para você entender. Jesus viveu na lei. Durante ele estava vivo, ele estava vivendo na lei, ensinando para o seu povo. E olha o que ele disse para aquele povo que servia os príncipes e os sacerdotes, aqueles mesmos homens que compraram Jesus Cristo por 30 moedas de prata. São os espíritos daqueles homens que ainda estão hoje, nos dias de hoje, levando o povo em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, mas se convertendo o povo na lei e nas suas tradições. Estou falando agora aqui da lei, falando dessa lei agora. Vamos ver o que Jesus disse para esse povo. Marcos 7, 7. Veja bem, eles se convertem a Cristo, mas são levados para a lei. São esses homens. Então, Jesus diz, em vão, porém, me honra. Olha Jesus falando vivo ainda. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrina que são mandamentos de homem. Jesus falando que a lei de Moisés são mandamentos de homem, doutrina de homem. Quem estiver aqui. Versículo 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retendo a tradição dos homens. Estão aqui. Eles deixaram a graça de Jesus Cristo e trazeram o povo para os seus ensinamentos na lei de Moisés. Doutrina de quem? De homens. Não é doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo é a graça. Pela sua misericórdia. Está escrito, deixando o mandamento de Deus e retendo o quê? A tradição dos homens. E qual são a tradução dos homens da lei de Moisés? É só você voltar lá no livro de Levítico, Deuteronômio, Malaquias e tantos outros versículos da lei dada por Moisés. E foi dada por Deus. Mas, quando Jesus foi para a cruz, tudo aquilo ficou para trás. Veio o que? Novo Testamento, que é a graça de Cristo, nestes versículos que você viu em Apocalipse. Vamos ler Levítico, Deuteronômio e alguns versículos, para que não seja esticado muito esse vídeo. Mais bom que você prestasse atenção, porque vai ajudar muito você na sua salvação. Vamos ler agora Levítico e entender como começou essa lei dos dízimos, a lei do Velho Testamento, a lei dos dízimos e de tantas outras coisas. Lei do Velho Testamento é a lei dos dízimos e de tantas outras coisas. Vamos ler dentro da Escritura Sagrada para não ficar na minha boca.
da palavra da minha boca, mas que sai da escritura, que você tenha o conhecimento. Levítico 27, no versículo 31, no versículo capítulo 1 a 34, diz: falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo, palavra de Deus, isso está aí na Bíblia, foi escrito, aconteceu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém fazer particular voto, segundo a sua avaliação, serão as pessoas do Senhor. Esse voto, amado, era da lei. Eu não vou ler todos os versículos que falam de vender fazendas e tantas outras coisas. Vou ler e você lê em casa. Vou mostrar aqui até onde chegou. Vou ler o versículo 34. E o versículo 31 e 34. Diz assim, porque se algum das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescenta o seu quinto sobre ela. No tocante das dízimas de vacas e ovelhas e de tudo que passar debaixo da vara. É algum exemplo. Você lê e continua, que fala dos dízimos. Versículo 34. Esse mandamento foi dado para Moisés, para os filhos de Israel. E os filhos de Israel não estão no Novo Testamento. E também não está em Apocalipse. Foi uma lei passada. Diz, estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. E aonde está esse escrito que deu para Moisés? A lei foi dada a Moisés. Foi uma lei que existiu. Está aqui em João capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada a Moisés. Está escrito aqui. Em Levítico 34, estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Essa lei foi para Moisés no Monte Sinai. Você está entendendo? Vou passar aqui mais alguns 2 versículos e você vai entender. Deuteronômio, para você entender que são as mesmas obras da lei que estão levando você hoje para fazer coisas que já foram ditas pelos seus profetas e os seus príncipes. E hoje, você encontra algum príncipe, algum presidente dentro da sinagoga, das igrejas de hoje? Será que tem isso? É só você meditar e passar a saber. Porque são lei dos homens, lei dos príncipes sacerdotes da época de Moisés. Olha o versículo de Deuteronômio 14, 22 e 23. Não vou ler todos, você lê em casa. Os dízimos para o serviço do Senhor. A lei dos dízimos, a lei do Velho Testamento que está aqui em Moisés. Quem tiver aqui hoje foi coisas passadas. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. O que se recolhe do campo? Alimento, comida, feijão e tantas outras coisas. E diz assim, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu para lhe fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos. Mandou comer os dízimos do grão, do mosto, do azeite, e de tudo, das vacas, e de tudo que passava por aquele povo, seria levado para o Senhor, para o povo de Deus alimentar. Que você leia você mesmo, porque aqui fala de plantação e de alimento. Não falou em dinheiro em momento algum. Falou dos dízimos, que era colhido de ano a ano da terra do campo. Aqui dinheiro não falou nesse versículo. Vamos para o versículo que o povo mais conhece, também fala dos dízimos, Malaquias 3:10. Eu estou fazendo aqui, irmão, só para você ver as obras da lei são quais? São essas, Malaquias 3:10. Dizem. Agora vamos ver. Isso aqui foi no passado, nos antepassados. Aquele povo que não obedecia o que Moisés passava para ele, recebido de Jesus Cristo, e não levava. Esses aí estavam roubando a Deus porque não obedecia o mandamento de Deus.
E se não levasse, estava roubando a Deus, que ficava para si mesmo. Não é para o povo de hoje, era para aquele povo do Velho Testamento. Olha o que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Era a obrigação daquele povo levar. Quem não levava, esse povo estava ficando para si mesmo, não estava passando para os irmãos, porque era alimento para eles comer. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubas, a mim, vós toda a nação. Mas quem é essa nação? A nação de Israel. Aquele povo que vivia na lei de Moisés. Olha esses dízimos aqui onde está. Assim diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Estava tudo aqui na lei de Moisés, isso que eu li para você. Todo dízimo é da lei de Moisés. Tantas outras coisas que eu não vou citar, porque não vai dar muito tempo, vai demorar demais. Mas é uma das coisas que os irmãos sabem, que é da lei do Velho Testamento. Olha o que falou: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ele falou em algum dinheiro aqui? Falou em mantimento. Ainda diz mais: diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vós tenha a maior abastança. O que Deus ia derramar do céu? Chuva para molhar a terra e dar bastante colheita. Os animais iam comer de barriga cheia, que o capim ia crescer, ia produzir muitas coisas. E o povo comeu o quê? Os grãos, os feijão e tantas outras coisas. E há um versículo aqui que um irmão uma vez me fez uma pergunta: o que é fazer prova com Deus? E por causa de vós repreenderei o devorador, para que vós consumam o fruto da terra e a vinde do campo. Vós sereis estéreis, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem abençoado. Aqui, amado, tem uma parte nesse versículo que o irmão me perguntou: o que é fazer uma prova com Deus, com o Senhor? Um irmão perguntou isso para mim, porque ele não conhecia esse versículo, o que dizia para ele. Como Deus diz: fazei uma prova, nesse versículo aqui, fazei prova de mim, era para aquele povo, se obedecesse o mandamento de Deus, ele repreenderia o quê? Os cafanhotos, as lagartas, a laguça, para não comer o fruto da terra. Versículo 11, onde Deus fala: por causa de vós repreenderei o devorador. O devorador é o quê? Era os cafanhotos, a lagarta, a lacuça e todo o inseto que comia o fruto. E Deus repreenderia, e essa era a prova que ele ia fazer com aquele povo. Ia derramar chuva do céu e encher aqueles lugares de bênçãos, e dali eles faziam o que quisessem, porque eles seriam cheios da sabedoria de Deus, dos mantimentos. Essa era a prova que Deus fazia com eles, e eles eram cheios da graça, do poder de Deus. Mas isso era que na lei do Velho Testamento, que está escrito no Velho Testamento. Vamos voltar para encerrar em Mateus, em Malaquias. Vamos ler aqui em Marcos 7,7. Essa eram as tradições dos homens. Onde Jesus diz: em vão, porém, me honra, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Quais são os mandamentos de homens? Essas leituras dos antepassados que trouxeram para nos dias de hoje, vivendo na lei de Moisés, e não ensina a graça de Cristo, que é a caridade, a bondade, a misericórdia e a fé. E ajudar a casa de Deus segundo o que está escrito dentro da Escritura Sagrada. Aqui no livro de Coríntios, vou ler como você deve, irmão, hoje. Contribuir na casa de Deus para nós encerrar essa leitura por hoje. Abre a sua Bíblia no livro de Coríntios,
Vamos ler em Coríntios o que diz a Escritura Sagrada. Coríntios, no livro de Coríntios, 2 Coríntios 9. Vamos ver se é isso mesmo. 2 Coríntios 9. No versículo 7 em diante. 2 Coríntios, no versículo 7 em diante. Diz: cada um contribui segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Esse que vive aqui na graça de Cristo, Deus ama ele de qualquer jeito. Ao versículo 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, graça de Cristo, a fim de que tende sempre em tudo, toda suficiência, abundância em toda boa obra. Vamos ver para quem Jesus mandou fazer ajudar. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Deus mandou ajudar o povo dele aqui, ajudar como ele ajudava aquele povo lá no Velho Testamento, que ajudava aquele povo da lei de Moisés, que já foi salvo por Moisés. Lá também era para o povo daquela época. E hoje também é para o povo de Cristo, mas é dessa forma. Cada um contribui com aquilo que pode na casa de Deus. Creio que os irmãos estão entendendo isso. Vou ler mais outro versículo para acabar de concluir. Em 1 Coríntios 16, o que diz? É alguns dos versículos que estou lembrando, mas os irmãos leiam e vamos meditar. 1 Coríntios 16, o que diz? As coletas para os crentes de Jerusalém. Quando fala Jerusalém, é também para nós nos dias de hoje. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. A pessoa trabalhou a semana, recebeu o seu dinheiro, tem condição de ajudar a igreja? Leva. Pois é a palavra de Deus que está pedindo para que se não faça as coletas quando eu chegar. Quando aquele líder chegar na igreja, já tem a coleta para ajudar os pobres e os necessitados. Nos dias de hoje, quem vive na graça, tem o amor de Cristo, ajuda a igreja, como aquele povo da lei de Moisés fazia. Lá era lei, mas foi cumprida por Moisés, salvando um povo para Deus. E quem estiver hoje aqui nessa lei, quem vai salvar eles? Se a graça de Cristo já foi para cá, quem está aqui pula para cá, porque aqui você está salvo em Cristo Jesus. E se você ler, amado, e meditar, você vai saber quem os que estão na lei, continua na lei. E os que é da graça, vem para a graça. Sai da lei e venha saber o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E se você quiser mais ensinamento, irmãos, me procura, para que nós possamos ler a Escritura junto, no livro do Velho Testamento e no Novo Testamento. O meu número é esse, irmão. 999 31 65 67. Para que nós venhamos ler a Escritura e falar de diversos versículos que não é aceito hoje por alguns pregadores e alguns das obras da lei. Mas o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado para aqueles que querem ganhar a sua salvação. Porque Jesus vem, Ele vem, mas para aqueles que ouvem a palavra e guardam as profecias desse livro. Porque está escrito em Apocalipse que Ele vem. Vamos ler aqui só um versículo para terminar esse estudo de hoje. E que Deus te abençoe
e vai iluminando a sua visão espiritual. Aqui não fala crente pentecostal para seguir Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aqui nesse livro, irmão, não fala de crente pentecostal para seguir Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Olha no capítulo 1 o que é que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos, os que estão aqui nos dias de hoje na lei, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, coisas breves que vai acontecer, está aqui. Vamos ler a Bíblia junto, para que Deus venha revelar as coisas que está escrito na palavra de Deus. Essa é uma verdade que todo crente precisa saber. E que Deus te abençoe e ilumine a sua visão espiritual. Porque aqui está escrito, é verdade. E a verdade ninguém pode tirar da Escritura Sagrada. Há tantos versículos, irmão, que deveria mostrar para você. Mas o próximo vídeo, se Deus quiser, vou preparar algo para que nós venhamos entender melhor. Que Deus, e fique com Deus, e que Deus te ilumine e te abençoe.